Já toda a igreja na paz do Senhor. Irmão, hoje pela manhã, a pastora Márcia perguntou se eu podia dar uma palavra. E eu ia falar sobre o silêncio. Só que, quando eu estava em casa, o Senhor me fez ir ao Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, que é o filho da viúva de Naim. Aí fiquei, Eu já tinha feito, mostrei até a diaconisa Estano, os versículos que eu tinha selecionado para falar sobre o silêncio. Só que aí à tarde mudou. Aí eu não faço o que eu quero, Aí é melhor obedecer, Então abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. E Lucas escreveu: E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chorem. E, chegando-se, tocou no caixão e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele entregou a sua mãe. E de todos se apavoraram o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou-se entre nós, e Deus visitou seu povo. E com isso, e correu deles essa fama por toda a Judéia. Irmão, aí eu separei um destaque aqui que me chamou a atenção. Primeiro, o Senhor estava chegando com os discípulos, e como era de costume, onde o Senhor ia, grandes multidões iam com ele. Uns iam porque queria só usufruir do que o Senhor podia dar na terra, e outros iam porque reconheciam quem era ele. E o interessante é que ele, chegando na cidade, e Naim ficava mais ou menos 10 quilômetros da cidade de Nazaré. E o interessante é que ele, chegando, viu a grande multidão, e como era de costume na época, quando falecia uma pessoa, as pessoas ganhavam dinheiro para chorar. E o interessante é que o Senhor chegou e viu, e disse a ela: Não chore. E o interessante aqui, que me chamou a atenção, é que o Senhor estava chegando. Então, quer dizer, o Senhor estava à frente dela. Ela estava de frente para o Senhor. E o que é que eu trago para a igreja hoje? Que muitas vezes o que faz eu chorar é o meu passado. E o que é que o Senhor está dizendo? Olhe para mim, não chore, eu estou na tua frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se preocupe com o que está no passado. Olhe para mim, olhe o foco. E o interessante, irmão, que o Senhor foi consolar a primeira mãe. Ele podia ir lá no defunto, ressuscitar, e tinha resolvido. Mas tem situação que o Senhor vai primeiro nos consolar, nos dar ânimo para depois resolver o nosso passado. E o interessante é que, quando o Senhor chamou a atenção da mulher e disse: Não chore, ela parou, Eu creio que ela parou, e no instante momento ela sentiu algo diferente.
Porque não tem como o Senhor chegar e não mudar. Não tem como você dizer assim, não, eu conheci o Senhor e não senti a presença do Senhor. E depois, quando o Senhor resolveu a situação no caso da mãe, porque a mãe era viúva, o único filho ela tinha perdido. Na cultura da época, a mulher já não tinha valor, viúva, pior, aí sem filho, aí pronto, aí resume tudo. Ela não tinha mais nada. Só que o Senhor chegou. E quando o Senhor chega, não fica do mesmo jeito, sempre muda. E só muda para melhor. Quando ele resolveu a situação da mãe, que ela parou de chorar, que eles não choram, ele foi onde estava justamente o problema dela. E aqui o problema era o quê? O filho. E o interessante é que da cultura da época, como está escrito em Números, você não podia tocar em defunto, porque você ficava impuro. Só que eu quero dizer para quem está aqui, para quem está em casa. Onde o Senhor chega, o meu pecado, a minha sujeira não suja o Senhor não, pelo contrário. Ele que me limpa. E o interessante é que quando ele tocou no defunto, o defunto se levantou. Então, o que eu quero dizer, não importa a sua situação, os seus problemas, não importa o que você diga, não, morreu, mas onde o Senhor está, a morte não fica. Porque o único inimigo que ele venceu para nós, né, que o Senhor não tem inimigo, foi a morte. O interessante é que ele levantou o menino, conversou e ele entregou a mãe dele. O que é que eu trago para a igreja? É que aquilo que te fez sofrer no passado, o Senhor vai restaurar e vai trazer para o presente. Se você tem alguma dificuldade, algum trauma que aconteceu no passado, o Senhor vai restaurar. E o interessante é que o Senhor chamou o menino, levanta-te, e ele entregou a mãe. Então, o que é que eu trago para a igreja e para mim também? O que o mundo tirou, o Senhor restaura. E não importa a situação. O interessante é que o Senhor entregou. E justamente aonde? Que aqui tinha duas multidões. Aqui viu o sofrimento da mãe e aqui via com Cristo. E na porta. Irmão, na porta, justamente na cultura de Israel, é um lugar muito importante. Se você for olhar, tem várias passagens que os negócios é fechado na porta. Quando o Boaz foi, como é que posso dizer, falar com o parente negócio de Ruth, ele foi para a porta, fez o acordo na porta. O interessante é justamente ali, aonde a multidão viu que não tinha mais jeito para a viúva, para a mãe, o Senhor mostrou que tem. Então, as mesmas pessoas que levou o caixão, levou a notícia que o filho morreu, é as mesmas pessoas que voltou dizendo que o filho ressuscitou. E o que eu trago para a igreja é que se tem defunto, se tem corpo, se tem multidão, tem a pessoa que cavou a cova para enterrar o defunto. E o que eu trago para a igreja é que muitas pessoas que cavou a sua cova, dizendo que o seu projeto não tem mais jeito, o Senhor está dizendo, eu vou fechar e não vai servir. Porque os coveiros cavou onde ia estar o corpo. Mas, como eu disse, onde o Senhor está, a morte não fica. Não tem como. Então, as mesmas pessoas que levou a notícia, os coveiros, cavar, é a mesma pessoa que levou dizendo, pode tampar que não existe mais defunto. O homem ressuscitou. E o interessante é que o Senhor mostrou a sua misericórdia. Porque no final ele diz assim, Deus interveio em favor do teu povo. Porque, irmão, fazia 400 anos, mais ou menos, e o Senhor não falava com o povo de Israel. Não tinha milagre, não tinha mais nada. E as pessoas viram. E dos dois exemplos que ressuscitaram pessoas foi Elias e Eliseu. Então, por isso que as pessoas disseram, tem um profeta entre o povo. Porque isso fazia anos que não via um milagre desse. E o interessante que eu trago para encerrar, que o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida e na minha vida, todo mundo vão falar e todo mundo vão ver que foi Deus. Porque tem milagre que a pessoa pode até duvidar, mas um milagre de uma pessoa, de algo que está morto e ressuscitar, não tem como ninguém questionar
que não foi o Senhor. Então, não olhe se tem algo do seu passado que te machuca. Olhe para o Senhor. E como ele falou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu olho para o Senhor, tudo ele fará. E ele chega no momento certo. Tem situação que eu posso questionar, que você questiona, mas o Senhor sabe. E o Senhor esperou o momento certo na porta, onde tinha dois povos, duas multidões. Aqui trazia má notícia, aqui trazia boa notícia. O interessante é que aqui tinha dois filhos, o Senhor e o Filho único. Um que estava vivo e ia morrer, e o outro que estava morto ia viver. Porque onde o Senhor está, a morte não fica. E quem conhece o Senhor sabe que Ele promete e cumpre. Então, se Ele prometeu algo na minha e na tua vida, Ele vai cumprir. Se não chegou, é porque eu não estou preparado. E muitas vezes o Senhor não dá a benção para não perder. Então, o Senhor achou o momento certo. Que o Senhor podia ter chegado antes na casa da mãe. Só que Ele não. Ele esperou chegar na porta. Para toda a cidade ficar sabendo que a aliança que Ele fez, que Ele traz a vida. E onde Ele está, o inimigo não prevalece. É isso que eu tinha para hoje.